Bom, nesse momento nós vamos começar a nossa aula de História da Filosofia. Nós já estudamos os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles. Nós vimos todas as escolas, como a escola dos cínicos, a escola dos epicureus, dos estoicos, e agora a gente vai para a filosofia de Santo Agostinho. A gente vai dar um salto importante, porque Santo Agostinho ele já está lá na frente, no século V depois de Cristo. Estamos saltando muita gente, entendeu? Muita gente mesmo. Só que eu vou ter que retornar um pouco para poder dar continuidade. Primeiro, a alcunha Santo Agostinho, que é muito comum nós tratarmos ele assim, porque ele vem dentro de uma tradição católica. Então, dentro do catolicismo, é muito comum se chamar aqueles que tiveram assim um destaque na história da igreja de santo, né? Alguns são venerados, outros não, só existe mesmo um título. Não se fala, por exemplo, de nenhum milagre de Santo Agostinho, mas se fala da teologia dele, e a teologia dele é uma teologia filosófica. Ele não traz teologia pura. A teologia de Santo Agostinho, ela tem toda uma base filosófica. E tudo começa por quê? Bem, ele acabou se tornando o bispo de Hipona. E aqui eu apresento para vocês uma biografia, um livro chamado Breves Biografias, da editora Objetiva, do Gary Wills, tá bem? Santo Agostinho. Este livro aqui, ele é um livro que eu vou dizer, ele é completo para todo iniciante em agostinianismo. Porque o que é o agostinianismo? Ele é a linha de movimento filosófico que se preocupa com a filosofia de Agostinho. Por isso é chamado de agostinianismo, tá? Ele começa lá, na época dele, no século V depois de Cristo, e você vê que a influência dele é tão importante, a teologia dele é tão importante, que se torna a teologia principal da Igreja Católica. A principal. A Igreja Católica ela é agostiniana e vai até Tomás de Aquino. Aí você já está no século XI. Quer dizer que você já está passando aí 600 anos aproximadamente e o pensamento dele está vivo. Quando acontece a reforma protestante, acontece pelos monges agostinianos. Lutero era agostiniano, Calvino era agostiniano, aquela turma toda da reforma era agostiniana, quer dizer que eles não eram aristotélicos. E quando você chega nos dias de hoje, Agostinho continua vivo. Quando você pega um livro que nem esse daqui que eu escrevi, Predestinação, Livre-Arbítrio e Escravidão da Vontade, você pega esse livro aqui, é inevitável você não falar sobre o agostinianismo, tá bem? Porque ele vai tocar no assunto da predestinação e do livre-arbítrio. E essa é a primeira doutrina que eu quero falar com vocês sobre Agostinho. Ele teve uma controvérsia, tá bem? Com um monge chamado de Pelágio, tá? Pelágio. Este monge Pelágio, ele era um defensor do que mais tarde veio a se chamar livre-arbítrio. Ainda não era exatamente livre-arbítrio, mas tudo bem, é liberdade. Então Pelágio é o seguinte, ele era um monge, um homem sério, um homem piedoso, um homem envolvido com o Evangelho, e por ser monge, você já vai sabendo, ele se retirou daquela vida agitada da sociedade. Ele não segue essa vida agitada. O que faz? Ele quer se dedicar à religião, quer se dedicar a Deus e às Escrituras. Só que ele vai servir a Deus junto às outras comunidades também, como a comunidade romana. E quando Pelágio andou por Roma, ele ficou escandalizado com o baixo nível de moralidade dos cristãos. Os cristãos eram cristãos apenas de fachada, de nome, de título. E por cristão, eu não quero que você imagine só o cristão do dia a dia, aquele do mercado, da praça. Não, é o cristão clero, é o ministério, eram os bispos, eram os diáconos, era o presbitério. O pessoal estava com baixo nível de moralidade, muito envolvido com a promiscuidade. Concubinas, tinham muitas concubinas, eram desonestos, falastrões, beberrões, tinham várias e várias amantes. Então o que faz Pelágio? Ele
começa a combater o que a teologia chama de antinomismo, tá? Antinomismo. Ele combate o antinomismo. E o que é o antinomismo? É a prática que eu faço o que eu quero porque não tem lei que me obriga a fazer coisa nenhuma. Já que eu não estou debaixo da lei, a lei não manda em mim, a minha lei é a minha consciência, e eu não preciso da lei para me salvar, então eu faço aquilo que a minha consciência me diz. Só que chega um momento que a consciência ela está obtusa, está cauterizada, a consciência não está sã, não é uma consciência cristã. Então eu vou me entregando à devassidão, ao pecado, à lascívia, à luxúria, à avareza. Eu vou me entregando aos pecados da carne. Ora, todos os cristãos, infelizmente, eles estão passíveis de cair em qualquer pecado. Nós não estamos blindados. Mas quando você se entrega à prática do pecado e acha que isto é natural, você vai virar um cristão antinomista e devasso. Quer dizer, é cristão de nome. O que faz Pelágio? Ele condena essa lassidão moral, tá bem, ó? Lassidão moral. Ele condena. Um cristão não pode ser nem amoral e nem imoral. A moral, não tenho moral nenhuma, não dou valor a moral nenhuma. E imoral é aquele que combate a moral. Um cristão não pode ser amoral e não pode ser imoral. Existe uma moral cristã. E essa palavra moral, ela é importante dentro da história da filosofia. Por quê? Ela vai mexer com a questão das regras e das normas e dos mandamentos, da ética, do comportamento social. É uma palavra latina, tá bem? Moral vem do latim mores. É o equivalente grego para ethos. Ethos em grego, mores em latim. Não são a mesma coisa, tá bem? São parecidos, andam lado a lado, mas não são a mesma coisa. Por quê? Para o latino, o que é amores? Amores são as regras que eu tenho de comportamento para mim e que são valiosos para mim e que eu vou dar a minha vida para defender a minha moral. E eu não posso esperar você me moralizar. Eu não posso esperar o Estado me moralizar. Eu não posso esperar a religião me moralizar. Eu tenho que me moralizar, porque toda a moral que vem de fora para dentro, ela é artificial. Ela é uma capa que você usa e depois você tira. Agora, para o latino, eu preciso ter uma mores, eu tenho que ter uma moral. E a moral é aquele conjunto de valores que nascem em mim, para mim e por mim, e que eu os pratico independente de você. Vai ter um conflito? Lógico, porque a moral de A não é igual à moral de B e de C. Vai ter um conflito. Vai haver um momento em que nós vamos ter um convívio em sociedade. E aí eu preciso subir a categoria. Eu saio da moral, tá bem? E eu vou para a lex. O que é a lex? É a lei, tá? Lex, ó. Eu vou para a lei. Então a lei, ela está acima da mores, porque a mores, ela é minha, da minha família, do meu conjunto de amigos. Nós temos uma moral aproximada. Mas e a lex? A lex é para todos os amigos, todas as sociedades, e quem determina a lex é a república, tá? Ó, eu estou falando de um mundo romano, tá? Quero que vocês entendam isso. Estou falando de um mundo romano. Essa turma está vivendo na época do Império Romano. Então, resumindo, Pelágio é um monge, ele tem uma mores, só que a mores deles, a moral dele é uma moral cristã, tá? Ele é um cristão. Existe a moral cristã, só que tem a moral não cristã, que a gente chama popularmente de moral pagã. Mas você vai ter uma moral epicurista, uma moral estoica, uma moral judaica, uma moral grega. Você vai ter várias e várias morais. Só que está todo mundo no mesmo espaço. E como que a gente vai fazer se a minha moral conflita com a tua moral? Aí eu vou para a lex. O que é a lex? É a lei. A palavra lei significa letra, tá? O que está escrito na letra? Letra pétrea, letra de pedra, não pode ser mudado. Não depende de mim aqui embaixo, depende de quem? Da república.
O que é a república? De acordo com os romanos, a república é a melhor forma de manifestação do governo possível. Por quê? A república significa res pública, res, coisa, tá? Coisa do povo. Isso é república. Res, escrever aqui, ó, res pública, coisa do povo. Ou seja, o governo, ele precisa ser um governo republicano, um governo voltado para o povo e exercido por alguém que é do povo também, seja do povo da categoria militar, sacerdotal, publicana mesmo, mas o governo tem que ser exercido em favor do povo. Isso é republicanismo. Então a república, ela vai ter um conjunto de leis, e essas leis são para todos, e dentro dessas leis ele vai fazer o concílio da moral. É possível então que um judeu conviva pacificamente, em tese, né? Em concórdia, em harmonia com um não judeu, com um grego, com um romano, com um bárbaro, com um asiático. Por causa do quê? Por causa da lei, da lex, e não por causa da moral. A moral significa que o judeu vai ter a sinagoga dele, e na sinagoga dele ninguém entra. Só que a lei tem o direito de entrar lá dentro da sinagoga dele. Por quê? A moral judaica não está acima da lex. A mesma coisa a ágora dos gregos. A ágora dos gregos, ela também vai estar abaixo da lei. Eles podem se reunir ali, pode até dizer, não vamos aceitar judeus aqui, só que quando chega a república entra. E a mesma coisa a igreja. Vocês entenderam? Isso aqui é importante. Bom, marcando esse ponto, vamos prosseguir. Pelágio diz: será que nós estamos dentro da nossa regra cristã, da nossa moral cristã? E o que ele diz? Não, a igreja em Roma, ela não está dentro de uma moral cristã. Começando com o alto dignatário que está na cadeira de Pedro, que ainda está se discutindo isso naquela época, mas começando com o Papa de Roma, o pai dos pais de Roma, e descendo até o coroinha, existe uma lassidão moral muito grande. O pessoal não é crente, o pessoal não é cristão, eles não reproduzem o ideal do evangelho, e ele começa a combater o antinomismo. E ele diz: baseado em que vocês são assim? Aí tem aquela norma, nós somos salvos pela graça somente. E se nós somos salvos pela graça, o que nós podemos fazer? Só que isso aí é uma desculpa, o Pelágio fala, é uma desculpa. Vocês estão se escondendo atrás de uma doutrina excelente, que é a doutrina da graça, para não praticarem as obras de Deus. E ele começa a levantar a questão da necessidade do cristão se comprometer com os mandamentos, com as normas, com a lei. Ele quer sair de uma moral cristã e trazer para uma lei, uma lex, tá vendo? Porque a lei não tem conversa, não tem diálogo com a lei. A lei é cúmplice, tá? É letra de pedra, letra pétrea. E ele começa a escrever bastante e pregar bastante. E ele faz uma campanha, e ele vai de igreja em igreja e vai moralizando as pessoas. E as pessoas vão seguindo o Pelágio e surge o pelagianismo. Pelagianismo. Uma coisa é Pelágio, outra coisa é o pelagianismo. Uma coisa é Agostinho, outra coisa é o agostinianismo. Uma coisa é Lutero, outra coisa é o luteranismo. Uma coisa é Calvino, outra coisa é o calvinismo. Uma coisa é o Wesley, outra coisa é o wesleyanismo. E assim por diante. Uma coisa é o pensador. Eu trouxe aqui para vocês o livro aqui dele, Santo Agostinho, da coleção Os Pensadores, que foi trazido para nós aqui pela editora Nova Cultural. Então esse meu exemplar aqui é de 1999. Pois bem, uma coisa é Agostinho, outra coisa é o agostinianismo. Agostinho é a pessoa. Você vai saber o que? Você vai saber que ele nasce na África, né? Na cidade de Tagasta. A mãe dele, que é a Mônica, que a tradição católica vai chamar de Santa Mônica, e o pai dele é um homem que não é católico, não é cristão, é um homem comum, é um negociante, é um homem do povo. Ele tem posses, tem propriedades, tem títulos. O sonho dele é que o filho dele se tornasse um alto dignatário do mundo romano também.
Então Agostinho já começa assim, a gente chama de Agostinho, mas você pode chamar de Augusto. Augusto. O que é o Augusto? Augusto significa o maior, maioral. Quer dizer que ele tem um nome que depois ele diminui para Agostinho, que ele mesmo, né? A tradição vai dizer, ele é Augusto porque ele é pequeno, ele é Augusto porque ele é humilde, ele é Augusto porque ele é simples, ele é grande porque ele conseguiu se diminuir. Então Agostinho. Depois chamado de Agostinho de Hipona, porque ele se tornou bispo de Hipona, na África. Se tornou bispo. Eu recomendo, quando vocês puderem, adquirir esse livro aqui, corre atrás dele. E se não for esse, qualquer outra literatura voltada para Agostinho. Vocês vão encontrar lá Santo Agostinho. Bom, aí você fala o seguinte, qual é a diferença entre Agostinho e agostinianismo? O Agostinho homem, a mãe você sabe o nome, o pai você sabe o nome e a origem. Por causa dessa origem, ele se tornou, ele diz aqui no livro dele, Confissões, tá bem? Ele escreveu um livro chamado de Confissões, tá? O que é Confissões? É a ideia do confessionário, estou indo até Deus para me confessar, e ele faz uma autobiografia, mas não é uma autobiografia igual eu e você faríamos hoje, eu sou assim, assim, assim. É uma autobiografia psicológica ou psicanalítica. Ele faz uma psicanálise dele, da personalidade dele, das escolhas dele, do encontro dele com Deus, e depois ele vai refletindo sobre a teologia. Essa aqui é Agostinho. Aí ele mesmo diz o seguinte, que ele tem uma origem devassa. Ele foi um homem que está vivendo dentro de uma sociedade. Eu coloquei para vocês aqui no meu site, né, Bíblia, Teologia e Filosofia, que eu mandei para vocês ontem, lá no grupo, tá bem? E aí eu coloquei lá, o nome do artigo é Concepção Ética em Santo Agostinho. Meu site é Bíblia, Teologia e Filosofia. Então, eu escrevi para vocês lá, sabe, como que ele enxergava a sociedade dele. Então, ele mesmo descreve que a sociedade dele é uma sociedade muito devassa, muito devassa. A sociedade romana, ela está entregue a um tipo de promiscuidade fácil. Para vocês terem ideia da sociedade romana, existiam várias práticas de homossexualidade e assim, defendidas pelo Estado. Não vamos mexer com a turma, porque eles não estão mexendo com a gente, mais ou menos assim. Existiam cidades voltadas para a promiscuidade, voltadas mesmo. Então, quando você vai estudar sobre a história da Roma, do tempo de Agostinho, quer dizer que aquela moralidade do primeiro, segundo, terceiro século, ela desapareceu. Os bárbaros, eles invadiram as cidades romanas, conquistaram. Agostinho viu isso, e quando se fala de bárbaros, eram aqueles povos não romanos, que não tinham moralidade latina, nem moralidade grega, tinha moralidade de bárbaro mesmo. Normândia, saxônica, enfim, germânica, moralidade deles. E o que acontece? Agostinho está vivendo numa época que ele tem fácil acesso a qualquer tipo de promiscuidade, qualquer um. Pois bem, só que isso vai angustiando ele, vai angustiando, ele vai praticando o pecado. E nesse livro Confissões ele fala que ele pratica, mas ele não gosta daquilo que pratica, só que não consegue deixar de praticar. E por que ele não consegue deixar de praticar? Depois ele vai descobrir, é por causa da natureza do pecado que está nele, e que a tradição cristã diz, nasceu com você. E em Agostinho surge a doutrina do pecado original, é nele que surge a doutrina do pecado original. Ah não, é em Paulo, não sei o que, não é em Paulo. Por quê? A função da teologia é justamente fazer esse ajuntamento de documentos para poder pensar. Você não vai ter um tratado agostiniano de Paulo. Aqui já estou falando para vocês a diferença entre Agostinho e agostinianismo. Agostinianismo é a metodologia, é um pensamento de Agostinho que eu vou desenvolver aquele pensamento. Eu, Rogério, vou pegar e vou estudar Agostinho, vou pegar aqui história da filosofia, eu vou pegar aqui documentos da igreja cristã, eu vou pegar aqui
a vida de Santo Agostinho, dos pensadores, do Gary Wills. Eu vou pegar aqui História do Pensamento Cristão do Paul Tillich e vou pegar as próprias literaturas de Agostinho. E com base nisso, Agostinho vai passar pelo meu tribunal, pela minha teologia, pela minha interpretação. Isto é agostinianismo. Eu, como discípulo de Agostinho, estou estudando os pensamentos de Agostinho, o que é diferente de Agostinho pessoa e agostinianismo. Então, Paulo, por exemplo, ele não tem uma teologia agostiniana, mesmo porque Paulo vem antes de Agostinho, bem antes. Ele vem lá 400 anos antes de Agostinho. Mas o que acontece? O Agostinho faz uma leitura agostiniana de Paulo. Aí sim, quer dizer, Agostinho interpreta o apóstolo Paulo. Agostinho interpreta as Escrituras. E quando ele interpreta as Escrituras, ele fica com a noção do pecado original, o pecado que foi originado em Adão e que passou de homem para homem, de geração em geração, e por isso que ele é tão devasso. Essa é a conclusão dele. Eu não consigo escapar do pecado. Eu não consigo. Eu sou pecador por natureza, por índole e por destino. Eu sou pecador naturalmente. Aí surge o embate. Bem, qual que é o embate? Pelágio e Agostinho. Porque Agostinho fala: todo mundo peca porque todo mundo nasceu pecador. E o Pelágio diz o seguinte: todo mundo peca porque escolhe ser pecador. Chega em determinado momento que você tem um encontro com a moral, e você vai escolher se você vai ser moral, amoral ou imoral. E vai ter o choque, a luta, porque o Agostinho ele vai escrever. Deixa eu ver se eu deixei aqui, ó. Esse livro aqui é muito bom. Baixa ele porque ele tem em PDF, tá bom? Se você colocar o nome dele lá, Documentos da Igreja Cristã, ele tem em PDF. Vai conseguir. Ou então vai atrás. Eu gosto do livro físico, né? Eu tenho vários livros em PDF, consulto, mas eu gosto do livro físico. Então, aqui tem a seção 6, Pelagianismo, natureza humana, pecado e graça, ensino de Pelágio. Você vai na fonte, o que Pelágio diz, o que ele escreveu, e você vê o que é o milagre do livro, e por que a gente tem que agradecer a Deus pela vida dos teólogos e dos escritores, porque você está com um texto que foi escrito em latim há 1600 anos atrás, num outro continente, longe de você, milhares e milhares de quilômetros. E se você não tem a bênção dos teólogos, dos escritores, dos tradutores, se você não tem a bênção, nunca que você conheceria o que Pelágio disse ele mesmo. Você conheceria pelagianismo, o que disseram dele, mas você não conheceria Pelágio por ele mesmo. E aí eu fico espantado com um teólogo que não lê. Eu sou teólogo. Mas não gosto de ler. Como assim? Não dá para você ocupar o seu tempo com um teólogo que não gosta de leitura, que não conhece teologia, não conhece a história da teologia. Então vamos lá. Você lê o próprio Pelágio. A doutrina atribuída a Pelágio e a Celeste, quer dizer que vai surgir o pelagianismo e o semi-pelagianismo, porque depois que Agostinho veio e contestou o pelagianismo na raiz, porque o Agostinho, depois que ele se converteu, olha a linha que ele passou. Vou fazer uma pausa aqui, o vídeo não está muito comprido, tá? Mas aí eu já vou falar da continuidade. Vocês já fazem as perguntas.